Inicialmente eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Dissesse o seu nome, a sua idade e a profissão que o senhor trabalhou durante os anos. Meu serviço era agricultor, manual, com boi, arado, que hoje nem existe mais, arado de boi, grade de animal também, e bico de máquina. Era aquela máquina de plantar milho, não máquina que nós temos hoje. Mudou uma barbaridade a agricultura. Criadeira, hoje, já vejo vocês, criadeira nós não tínhamos. Essa entrevista que vocês vão fazer, estive de fazer há tempo quando eu estava na agricultura. O soja, primeiramente o soja quando eu era guri, não tinha criadeira. Era cortado ou arrancado e batido na tábua. E depois era passado no ventilador, aí ele ia ser limpo. Não tinha triadeira. Depois veio a tal da triadeira, já era mais fácil, mas era ralo. Triadeira era lá, um tinha para lá, outro para cá. E depois veio as máquinas. Essas máquinas aí, mas não essas máquinas modernizadas que tem agora, era em sacadeira. Ela coía e aí a bolsa costurava, derrubava a bolsa para o cano, depois tinha de cruzar e juntar essas bolsas. Depois veio a máquina já granel, e era transportada naquele tempo de caminhão, tudo em bolsa, não a granel. E tudo quando vinha aqui. Não era uma facilidade como hoje. A granel leva com a carreta, leva o caminhão e tudo. Era mais dificuldade. E o transporte também não tinha. Nós não tinha transporte. O transporte era o negociante, comprava, daí ele levava. Aqui não tinha nada. Mal e pena o negociante comprava o produto, daí ele levava em Juí, Tatuí e o Santo Ângelo. Nem Santo Augusto, acho que não tinha, era uma vilinha. Muito bem. O senhor pode dizer o seu nome e a sua idade? O meu nome? Urbano Teobaldo Baile. E a sua idade? 91 anos pronto. Qual a sua data de nascimento? A data de nascimento? Isso eu até não posso lhe explicar agora, de momento. A data do seu aniversário? 19 de outubro. 19 de outubro. E o ano que o senhor nasceu? 1931. Muito bem. Seu Urbano, eu gostaria que o senhor falasse um pouco quem eram os seus pais. Meu pai estava na foto ali, o Teobaldo Baile. E a sua mãe? A mãe era Elza Nienberg. Não é bem alemão, mas É Elza. 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 O sobrenome dela era? Nienberg. Nienberg. Difícil, não entendo muito alemão. E quem que veio da Alemanha? Da Alemanha o sogro veio de lá. O sogro veio, mas o pai já é natural daqui. Era o bisavô, quem sabe, veio. O vô também, o vô é natural aí de Porto Alegre, São Passeão Caí. O seu pai e a sua mãe nasceram aonde? Meu pai nasceu em São Passeão Caí. E a sua mãe? A mãe eu não sei, essa mãe veio, não sei de onde isso aí. Isso eu não posso lhe dizer. E os seus avós, o senhor chegou a conhecer? Cheguei. Menos um. Pai do meu pai, esse eu cheguei a conhecer. Qual que era o nome dele?
velho Felipe. Vaires. É. E a sua avó? A avó tu me apertou agora. A avó não posso lhe dizer o nome, não me lembro, sou esquecido. O senhor conheceu ela? Conheci. O avô faleceu novo. Aonde que eles moravam? No município de Santo Ângelo, lá em Buriti. Os seus avós moravam lá. Morava lá. E os pais da sua mãe? O pai da minha mãe era, parece que, o Rudolfo Nienberg. E a sua avó? Ah, essa também. O senhor não se Eu recorda? era muito criança. E eles também eram de São Sebastião? Quem? Os seus avós maternos? Não, eles não eram de lá. Esse era não sei de que lugar, se era de... Eu não sei de onde eles eram. Se era... Pode ser que seja até estrangeiro, podia ser. O vô, sim, o vô. O sogro era da Alemanha. O senhor sabe onde eles faleceram? Quem? Seus avós? O avô, sim, eu sei. O seu avô Felipe faleceu em Santo Ângelo. É, faleceu lá em Colônia Buriti. E a sua avó também? Sim. Só o avô faleceu novo. E a avó durou mais tempo. A avó faleceu com 90 e poucos anos. Durou tempo aí. O senhor chegou a conhecer o seu avô Felipe? Sim. O senhor era criança quando ele faleceu? Criança. Não tinha 4 anos. Mas me lembro bem dele. Ele vinha a cavalo ainda lá em casa. A avó também. Não tinha outro transporte. Era cavalo, boi. Não tinha auto naquele tempo. Auto era ralo quem tinha. Rádio também ninguém tinha. Para escutar rádio, eles iam léguas às vezes escutar rádio. É, não tinha. Telefone, não tinha. Telefone tinha aquele ali de fio. Quando eu era me lembro quando eu servi, foi em anos 50, para Juí, aquele de mesa, mas para conseguir era só de tardezinha, senão esse telefone que tem hoje não havia. Era dificuldade. E quando veio o rádio, foi... Como é que o pessoal reagiu a uma caixa que falava? Como? Como que o pessoal reagiu quando veio o rádio, a novidade que era o rádio? Ah, eles iam longe para escutar o rádio. O rádio era só vinha propaganda, bem dizer, vinha uma propaganda e sábados de tarde vinha esticatório, eles diziam, vinha música. Então eles apresentavam na rádio, ligavam a rádio, a música ia lá tocar, senão eles tocavam o disco para se homenagear um para o aniversário, uma coisa ou outra. Tinha que ser, ele ia na rádio comunicar e pedir a música que o senhor queria mandar para o vivente. O senhor lembra de ouvir na rádio quais grupos musicais, quais cantores? Ah, isso eu não me lembro. Isso era de Porto Alegre, Naquele tempo mais era cantado aqueles cantores que não havia mais. E o mais era o Teixeirinha, final de Teixeirinha, mas aquele era bem jovem ainda. Era mais aí. Música gauchesca principal. E não tinha novela pela rádio também? Vinha novela, depois vinha. Isso eu me lembro. E a gente que perdia do serviço, escutava quando vinha novela, nem falava, escutava a novela. E depois, quando veio a televisão, aí foi mais... Sim. Quando veio a televisão também, assim, veio a televisão, um gostava da novela, outro gostava do jornal. Quando ia a hora do jornal, parava e vinha, nem que se lavava, vamos escutar o jornal. Que antigamente não tinha isso. O jornal era só por o jornal de folha. E esse vinha antigamente, vinha cada fim da semana. Tinha jornal, cada fim da semana. E o senhor falou também que não tinha celular, né? Como é que era a comunicação com as pessoas que moravam longe? Era por carta? Era por carta, sim, senhor. Você escrevia uma carta, ia no correio, botava um selo
e daí escrevia entregar em tal lugar, como aqui nós fazíamos carta, vinha no correio transmitido para tal lugar, derrubar carta lá em tal bolicheiro, ou na tal aula. Aí vinha, cruzava às vezes na aula, de tarde o ônibus parava e dava as cartas. Tinha os alunos levavam, um é do pai, outro daí, aí era distribuído. Não tinha esse negócio de rádio, havia um aviso. Falecimento, falecia um, vizinho era longe, aí um avisava o outro, a pé, ou a cavalo. Não era esse horário, botar no rádio e o telefone não tinha. E o seu avô Rodolfo, o senhor sabe onde ele faleceu? Ah, não sei, esse não sei, eu não sei se eu tinha nascido, ele faleceu no Nienberg, e ela também. Nem cheguei a conhecer os dois, mas os Weire eu cheguei a conhecer. E os seus pais, eles casaram em São Sebastião, o senhor sabe? Não, meu pai acho que casou aqui, naquele tempo, acho que aqui em Juí, Augusto Pestana, em Juí, nessa região, eles casaram aí. Bom, nessa época vieram muitos colonos para cá, né? O senhor sabe dizer por que eles saíram de lá, de São Sebastião, e vieram para a nossa região em busca do quê? Hoje, aí está o problema, meu amigo. Escuta ali, às vezes, eles olham na televisão, e vão no lugar de dificuldade, no Mato Grosso. Como é que essa gente saía de lá, desembarcaram, vieram em Porto Alegre, não tinha nada? De que jeito eles se arrumaram? Hoje, se tocasse fazer, não tem o que eles faziam. Como é que eles construíram a casa e não tinha serraria? Não tinha moinho? A manual à mão. Manual à mão. Fazia madeira, derrubava a madeira com machado, falquejava e depois arrumava. Não sei se vocês também já viram, estaleiro, botava a madeira em cima, um embaixo e outro em cima. Aí fazia madeira de quina, como se diz, esse material, mas no esteio. Aí fazia, estava dobrado, um parava em cima e outro em cima. Trabalhei um pouco aquilo. Pegava embaixo, o senhor puxava a serra assim, e a serragem caía na cabeça, em vez de botar o chapéu e outro parado em cima. Destoprava, virava, fazia madeira 10 por 10, 15. Mais dificuldade era as tábuas. Tábuas, o senhor metendo serrar as tábuas aí. E ele serrava as tábuas mais grossas, tinha madeira que chega e tudo. E fazia. E o moinho também, e eles não tinham um motor e fazia moinho. Só que eles tinham serrotinho de mão. Serrotinho de mão, vocês conhecem o serrotinho e o serrote também? Aquele serrote estaleiro, o senhor não conhece? Deve conhecer? O estaleiro não conhece? Pois é. E era uma dificuldade. Ele fazia o moinho. Mas o moinho não era tocado a motor, era de água. Tirava a água do açanga, açudava, lá e fazia uma paleta por um nível e uma roda de água. Como tem ali, tem ainda em São Judas, tem, acho que a roda de água lá no Pitó. Tem. Não tinha motor. E a sua família, os seus pais, foram para Santo Ângelo e lá tiveram que construir a casa. Não, morava colônia Buriti, depois se mudaram para Entre Juízo. Lá era a colônia mais velha e lá era a terra mais barata e terra de mato, foram para lá. E o senhor passou a sua infância lá? Ah? O senhor passou a sua infância em Entre Juízo? A sua infância, quando o senhor era criança, era onde que o senhor morava? Eu nasci em colônia Buriti, mas saímos de lá, eu tinha uns 8 anos. Ia para lá trabalhar e voltava. E fazia com boi. Nós ia lá plantar uns anos lá, mais principal, arroz e tudo. Depois de lá vinha. Estava uns 30, lá estava 20 e poucos quilômetros até Buriti. E de lá estava uns 12 anos, estava uns 30, 32 quilômetros. E fazia com casco de boi, cavalo, senão até a pé. Não era assim fácil, né? E daí com 8 anos o senhor foi para Entre Juízo? Foi para Entre Juízo.
Com que idade o senhor veio para Chapeta? Eu para Chapeta, olha, eu vim em 1950 e pouco, 53, 54, eu acho que foi, 53. O senhor tinha 20 e poucos anos. Hã? O senhor tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, justamente. Eu era casado, casei com 21, 22 anos e uns 22, 23 anos. 2 anos lá depois aqui. O senhor já era casado quando veio? Casei lá em Santo Ângelo. Por que o senhor veio para cá? O que motivou a sua vinda? Lá a terra era mais cara e aqui a terra era mais barata. Lá a terra era mais caro, sabe por quê? Que era perto da cidade, bom o transporte. E o transporte, sabe, lá podia fazer a carroça e animal. E aqui o transporte era mais longe, o produto era mais barato. Mas a terra era mais barata também. Por isso eu vim aqui. E comprei aqui em Iacurá. Iacurá não, é Chapeta. Na divisa ali embaixo, ali quando as estradas. O senhor veio para cá na localidade de Rincão dos Estradas. O senhor Sim, comprou o seu... Sim. Chamavam de colônia na época. Na colônia. Eu sempre fui agricultor, não tinha outra. Lá morei 16 anos. E depois o resto do tempo morei aqui em São Judas. O senhor morou até pouco tempo em São Judas? Sim. Foi o ano passado, acho que mês de fevereiro, março, aí eu fiquei doente, eu estava mais tempo, estava no filho, depois os filhos comprei casa, eu vim morar aqui. Nessa época que o senhor veio, não estavam vindo muitas famílias de colonos para cá? Tinha. Tinha até falar a verdade, aqui na cidade não. Mas no interior até tinha mais. E escasseou. Muitos faleceram e a maioria venderam, um comprou do outro. E muitos têm a terra na colônia, mas moram na cidade. Vão cedo lá para lá. Parou esse negócio de criação animal e porco. Terminou a conversa, terminou o comércio. Começaram os grandes a criar porco à escala e o porco ficou barato. E daí eles pararam. E daí eles começaram a plantar trigo e abrir as lavouras. Na década de 50, quando o senhor veio, já tinham as famílias de colonos no interior? Sim, tinha. O principal era nas Brancas. Branca e ali em Acorá tinha. Tinha moradores, sim. E nessa época que o senhor veio mais famílias? Veio uns ou outros ainda, mas não muito. Primeiramente, quando era mato, a maioria do povo que veio, esse era de Ijuí e de Santo Ângelo. Tem muitos moradores aí nas Brancas, são de Ijuí, ali, Churicaba, esses eram. E eles vieram para cá porque a terra era boa, porque era mais barato? Sim. O senhor perguntou de lá como é que essa gente primeiro veio para cá. De transporte, não tinha transporte, era carroça. De lá para vir ali, tem maioria, de lá saíram, lá da Terra Dobrada, eles foram para Portela e Três Passos. Levava dias de carroça e trazia até uma vaca de leite principal junto, para se manter. Dias eles levavam. Posar não tinha casa, era a casa de Deus ali. No verão, com a árvore, pegava, ajeitava a carroça, trazava os animais. Dias. Isso eu falei, eu estava lá em Porto Alegre, levava dias. Antes uns vieram para o município de Ijuí, depois uns foram para Augusto Pestana, aí depois foram lá, meio também encheu de gente, aí eles foram para Santo Ângelo. Por ali para Santo Ângelo, tudo ali para baixo. E era mato, eles venderam a terra mais barato, vieram de lá e fizeram outra mudança. E como que foi a sua mudança para cá, de Santo Ângelo para Chapeta? Aí eu vim de caminhão, já tinha caminhão naquele tempo, já tinha caminhão. Tinha caminhão aí em Acorá e tinha um outro aqui em Chapeta.
Mas o senhor se recorda dos seus pais contando como que foi a mudança deles até Santo Ângelo? Era, Os seus pais? isso era animal, em cima de animal, cavalo, carroça. Não tinha caminhão, era muito gostoso. Quem tinha um auto lá era muito ralo. Eu conheci Santo Ângelo, caminhão tinha 2 cacos velhos, quando o trem vinha para levar o produto no trem. E quando o trem, o vagão vinha, não tinha, ali tinha de levar, porque o vagão ia até Santa Rosa, e se ele voltava, tinha de estar o vagão cheio. Eles alugavam o vagão. E daí eles trabalhavam, era dia e de noite também. E o caminhãozinho era aqueles pequenos, eles carregavam, que eu acho que 4.000 quilos. E o vagão carregava 500 bolsas. E o vagão, e eles pagavam o vagão para transportar. Ia para de Porto Alegre. O senhor sabe quantos dias levava uma viagem como a dos seus pais que vieram lá da região de Porto Alegre para Santo Ângelo? Isso eu não sei, mas levava dias, sim. Levava dias. Quando o senhor veio para cá, como é que foi para adquirir a terra? A terra? A terra quase como hoje. Comprar, tinha de comprar. E a gente tinha uma área grande, vendia um pedaço e tudo. Ficava. Que a área de Chapeta era uma área só. Era de um dono. Quando o Chapeta, eles mesmos nem moraram aqui. Eles só tinham capataz ali. Eles moravam ali. E a capataz. E depois os capatazes vieram, eles abriram lavoura, não tinha, era campo. Daí eles vieram arrendatário, vieram de Juí, começaram a arrendar um pedaço. Mas tinha trator, era trator pequeno, não era trator grande. Era trator Fence, aqueles tratorzinhos velhos. Depois veio outros trator, veio o trator, aquele trator alemão, veio o Ford Major, outros tratores vieram, aí já porque daqui a Santo Ângelo não tinha lavoura. A principal lavoura naquele tempo que produziam era o trigo. Soja, tinha comércio, mas vamos limpar a lavoura de que jeito? A lavoura de que jeito? Não tinha veneno. Era a base da enxada. Onde é que o senhor vai limpar aí umas 50 ou 100 hectares de terra? A enxada, né? E hoje veio a parte, veio o veneno. Como se tornou fácil? Passa o veneno na enxada, não ocupa mais essa ferramenta. Não tinha muita formiga? Não sofria muitas plantações com formiga? Esse é o detalhe, ele saía lá, demais de lá, ia na Costa Portela, Três Passos, naquela ladeira não tinha formiga. Tinha formiga, mas não formiga mineira. Tinha as formigas de monte. Tinha formiga de monte, aquilo alegava, matava com um pouco de água e querosena, botava junto, esse era o principal veneno. Hoje não tinha aqueles venenos naquele tempo. Isso aqui também era. Era de mato, abria, cuidava para não sujar, não é? Mas depois que sujava, né? Era muito mais dificuldade, não tinha parte de veneno. Aqui, e anos quando vim para cá, eu envergava, esse era um rapaz ainda piá, envergava, o soja estava pequeno, envergava de novo, e daí a enxada. Daí veio um dia um veneno, nós já tínhamos, às vezes, para passar carcário primeiro não vinha em bolsa tudo. Não tinha carreiradeira, uma bolsa com a mão e tudo. Daí veio a propaganda de um veneno, de botar tantos litros de água num açude, passar, e a formiga de mineira podia passar 6 meses, e daí podia plantar por cima 6 meses, formiga não vinha. Mas era naquele tempo um valor alto. Ainda quando eu estava aí, eu tinha terra aqui, o filho tinha lá no Região da Estrada, lá era assim, fazia aquele blitz e aqueles outros granulados,
Mas botava, ele puxava, mas não matava. Daí eu comprei 1 litro. Mas 1 litro de veneno, eu me lembro, era 10 ou 12 sacos de soja. 1 litro. Compro ou não compro? Aí o homem foi e me explicou que era gerente, isso leva, bota tanto e tanto. Eu disse para o filho, não foi para você ou para o outro? Para o outro, né? Tanto, bota tanto de água, mede uns 50 metros, mede tanta água tem de cair. E uma bolsinha para botar, até que ensinou o guri já fez. Passamos mais ou menos em 30 hectares aqui e lá mais em 6, 7, e era uma cidade só. E ia matando. Passamos aquilo, foi um descanso. Veneno granulado, via aquele granulado em bolsa e tudo. Esse foi que ele limpou as formigas. E assim veio o veneno depois para quando isso. Quando isso, aí veio o veneno para isso. A lavoura era suja, não plantava muito. Não usava uma máquina para tirar as formigas, que ela tinha um fole? Sim, eu usei uma máquina, um folezinho. Tinha até tirado lá, tem uma máquina lá na colônia, daquelas aí. E eu matei as formigas, que vinham formigas diferenciadas, vinham dando formiga dentro de umas latinhas onde vem a cerveja. Você apracava aquela lata e quando enganchava, furava. E tinha tanta de borracha. Daí eu pegava abria uns buracos e botava no canal e largava. Quando ela secava, o vidrinho, o senhor fechava e tinha fechado os buracos, depende do que o senhor arriscava um palito de fósforo. Aquilo era assim, um estouro por baixo. Eliminava também. Um veneno muito bom. Primeiro tinha formicida também. Tinha esse veneno e isca, isso tinha aí bastante, vendia. Até uma fábrica tinha ali na esquina Araúja. E tinha infestação de algum outro bicho? Gafanhoto? Gafanhoto? Infestação de algum outro bicho na plantação? Ah, vinha cascudinho, vinha lagartinha, vinha tal de pó gafanhoto, que eles diziam. Passava, isso depende do que tinha um pulverizador, passava, e tinha, depende, lá no vulcão, botava no baldinho, passava com a mão, veneno daquilo, que já vi quando um veneno, e até a gente às vezes ficava doente, E o senhor plantava o que no início? Trigo? Hã? O senhor plantava trigo no início? No início eu plantei soja, mas a terra era muito fraco. Daí troquei, deixei de plantar, destoquei e comecei a plantar trigo. Trigo e soja, principalmente. Eu estava lhe perguntando, né, como que o senhor adquiriu, né? O senhor falou que pertencia à família Chiapeta. O senhor comprou diretamente da família? Ah, já era de outro. O senhor se recorda quem era? Ah, essa outra área da comprei, sim, acordo. Eles tinham área grande aqui, Furiano, mas eles não moravam aqui. Furiano ali. Furiano, eles moravam em Pejuçara. Mas eles tinham área aqui, tinha área na esquina Neves, eles tinham arrendado, vendia. Lá eles têm grande, em Pejuçara, eles têm um grande bem, são bem arrumados. Daí a área, quem tinha ali a área era Furiano, o velho Avelino Lemos, acho que são 40, o teu pai com Assis. Eu vou ir, peraí, deixa eu ser. Pode ficar tranquilo aí. O Avelino é meu bisavô. O senhor conheceu ele? Conheci muito bem. Conheci bem 2 filhos dele. O Daniel e o Davi. Me lembro bem deles. Eu morava lá, o sogro dele morava perto. Daí ele vinha lá em casa, morava uns 100 metros retirado. Ele tinha a segunda mulher, era Cositim.
A primeira ele tinha aqui, era de Chapeta, mas não sei o que foi, se eles deixaram, ou ela faleceu, não posso dar. E o senhor se lembra da Silvéria também, a mulher do Avelino? Do Avelino, não, família assim eu não conheci. Conheci o velho Avelino, conheci. Ele Mas o velho Avelino tinha área de terra aqui, aqui logo ele tinha área aqui, fazia divisa lá embaixo, ali embaixo tinha uma área de terra que foi medida, era de Santo Antônio, farmácia ali, depois era do velho Avelino, tinha bastante ali. E esse mato aqui, já esse mato aqui era do Furiano, esse mato aqui. E depois da Sanga para lá era do Chapeta. Até era daquele do finado Erasmo. O Chapeta tinha área grande, era todo dele, depois foi picado. O que o senhor se lembra do Avelino? Eu não me lembro que ele tinha terra ali, vendeu até eu tenho um pedaço que era do finado Avelino. Eu tenho um pedacinho lá. O vizinho comprou, era uma cunha. Daí o vizinho comprou e eu fiquei desgostado. Eu tenho 13 hectares e pouco, que era do finado Avelino. Esse do finado Avelino, a divisa desse negócio parece que atrás do cemitério isso aí. E cortava até não sei onde. O senhor conheceu ele pessoalmente? Sim, sim. Teve uma época que ele foi subprefeito de Inhacorá. Ah, Ele não andava de terno e... não, o prefeito primeiro não tinha ainda agora. Subprefeito. Subprefeito, eu acho que era ele, e quem era depois, no meu tempo que vinha subprefeito, eu acho que era o... não sei se era o velho Rulim, o velho... O finado Mancora Rulim, esse eu cheguei a conhecer. E o velho era aquele velho, tinha terra lá embaixo também, Aí depois foi embora para Portela, não me lembro agora o nome. Não tem problema. É difícil lembrar nome, né? É difícil lembrar nome. João Policeno. João Policeno era. Ele era autoridade naquele tempo. Escrivão primeiro, não tinha escrivão nada aqui. Nós fazíamos escritura tudo lá. Bem na esquina ali em cima. Morou ali um escrivão velho, um tal da Aparício Trindade. A escritura era diferenciada como hoje. Chegava, levava a escritura, o senhor tinha de pagar o imposto, tinha o talão do imposto. Ele levava a Santo Ângelo, lá ele tirava guia e tudo. E daí ele trazia a nota que tinha para pagar, o senhor depositava o dinheiro. Quando ele trazia a escritura, o senhor vinha buscar a escritura, olha, sobrou dinheiro, a escritura saía tanto, ele fazia o levantamento. Agora falta registrar, e não tinha registro em Arcorá, aqui não tinha nada. Aí o senhor pedia, ele levava. Mas daí ele levava, e lá levava no registro, dali uns dias ele trazia. Senão tinha de ir mesmo. E o camarada tinha de ir lá, levava a escritura, chegava no registro, não registrava. Seja ali daqui 2, 3 dias, uns 8 dias, tinha de ir buscar. Ficava dificultado para a gente. E ele estava ali tanto que ele levava, e quando estava pronto, a gente dizia, daqui 15 dias, 20 dias, a gente ia lá. Mas o registro dessa época ficava em Acorá. Sim. Não, registrava em Santo Ângelo. Depois de Santo Ângelo nós ficamos transferidos para Catuípe. Depois de Catuípe, ficamos aqui. Aí Acorá pertencia aqui. E depois separaram também, não é? Os seus filhos nasceram em Chapeta. Hã? Os seus filhos nasceram em Chapeta. Os seus filhos Meus filhos? nasceram em Chapeta. Sim. E o Nasceram. senhor registrou aonde? A maioria eu acho que foi em Acorá. A maioria lá em Acorá.
E o senhor lembra então de ir lá, que era chamadas Três Vendas? Lá em Acorá era conhecido como Três Vendas. Sim, O senhor foi lá. sim. O que o senhor se recorda do que tinha lá? Era pequeno? Era uma vila pequena? Não, tinha pouca coisa lá, e cresceu, e mais que tinha era soque de erva. Soque de erva. Tinha um bolicheiro, tinha um açougueiro também, açougueiro era um rolinho. E tinha, porque isso aqui era o Linho e Pires em Acorá, e da borda. Eu acho que desde a ponte ali até lá, que eu conheço, Pires eu conheci uns quantos, conheço a família do final, a Irmandade do Finado Tarico. Eu acho que não tem mais nenhum, acho que o mais novo faleceu aqui, o Valdir. Tem os filhos dele, do Valdir tem. Teu filho tem um que estava aqui, esse dia tem escritório ali. O filho do Valdir, eu acho que deve te conhecer. São tudo meus parentes. Esse João Policena eu já ouvi falar também, que ele foi um dos primeiros que tinha boliche lá, né? Dessas vendas que tinha em Acorá, ele era um dos proprietários. Ele tinha soco de erva também, e tinha um moinho lá no Buricá, ele tinha um moinho. Hoje não tem mais moinho, onde é que o senhor sabe? Antes da ponta à esquerda, essa terra era de Selmutetum, não sei se o senhor se lembra, ele é finado, era do João Policena. Quem cuidava, o cunhado dele, o Chico, cuidava, depois ele vendeu, e depois ele ficou em Acorá, e depois ele se entregou, tudo vendeu, mais a área de terra ele vendeu, foi embora. Ele era natural, parece que tinha de Picaco, e tinha terra em Picaco também, esse João Policena. Era subprefeito, subdelegado. Outro que conhecia bem, aquele do final da Mangora, Roli. Esse eu conheci. Era subprefeito, subdelegado, negócio. Ele tinha um hospital também, o Hermagoras. O Hermagoras tinha um hospital também. Sim, sim, sim. Levei clientes lá. Eles iam ao hospital. O médico era o Fontoura. Mas ele era médico, mas não operava. Não operava. Ele dava remédio assim. Chegava lá para o cliente, isso, aquilo. Se o remédio ajudava, você não tinha de levar para frente. Mas na época era quem socorria o povo. Já depende da pessoa, ali ele ajudava. Esse pai, criança, e tudo. O senhor lembra de ir até lá, nesse hospital? O senhor chegou a ir no hospital? No hospital? Se eu estive lá, eu levava um cliente lá. Talvez procurava, eu ia lá também, às vezes, buscar um remédio para uma criança. Às vezes eu ia lá também. E tinha farmácia? A farmácia era do velho, não era do Fontoura, a farmácia era do Magora. Esse era o gostoso. Quem cuidava, a mulher dele chegava lá, às vezes ele estava remédio, chegava lá, tinha o remédio e isso não tinha. Não era assim chegar lá. O remédio tudo era pago. O Fontoura, eu cheguei a levar vivente lá, e eu estava numa casa escrevendo carta. Cheguei lá, seu Fontoura trouxe um doente. Tá bem, quem é que é fulano? Ele falava assim, e quem é? O cara da consulta? Digo, eu não sei, eu trouxe o vivente. O cara da consulta, eu vou lá. Eu digo, não, eu pago. Era um peão, uma criança de um peão que trabalhava lá em casa. Foi lá, era 20 mil reais naquele tempo, 20 mil reais que tinha. E o remédio, a velha dava o remédio ali, mas pé espremido. Isso veio, agora era muito bom. Ele vendia fiado, trazia milho para ele, me traz o milho. Ele vendia milho, mas eu traz o dinheiro. Um não tinha, digo, eu vou te trazer. Um levava um leitão para ele, ele tinha terra, tinha de aceitar.
Ele dizia, o remédio dizia, mas necessidade, assim, não era o dinheiro. E o senhor ia consultar, não tinha posto de saúde, tudo era dinheiro. Se eu levava, ia a Santo Ângelo, ia consultar, chegava no consultório, quero consultar, enfermeira, então, sai tanto a consulta. Não, mas eu não tenho dinheiro, então o médico não consulta. Fora. Era no Cascaio. É. Não tinha posto de saúde como temos hoje, vá. Aposentadoria, nada havia, isso aí. Isso mudou barbaridade, isso nem dá para comparar hoje. Numa parte que nós aí era melhor, numa parte mais ruim, nós não tinha posto de saúde, não tinha nada, tudo era dinheiro e tudo. Mas era mais liberado, o senhor tinha um animal, podia vender, sem nota, vinha no açougue, vendia o boi, vendia peso, tanto aqui, ou em Acorá, tinha um açougueiro lá em Alegria, recebia, não era sem nota assim. Hoje tudo fiscalizado com nota. Mas essa parte, quando veio a aposentadoria, veio primeiro a aposentadoria meio salário, veio primeiro. Muitos diziam que não era, mas se não tivesse hoje aposentadoria, e não tivesse a saúde, Chapeta não estava por a metade. Que eu morei lá embaixo, lá tinha gente pobre. Isso cedo você tinha uma batata assada, e tivesse um copinho de leite, já tinha um café reforçado. Morava em Rancho de Capim. Uns não tinham, porque eles não gostavam de trabalhar. E outra irmandade deles tinha, mas trabalhava. Tem tudo, tem diferenciado em família. Eu tenho 9 filhos, mas tudo diferenciado. Tudo diferenciado. Quando eu vim para cá, já falei uma coisa. Tinha casa de material, não tinha, era de tábua. Depois foi aumentando mais quando se municipou e tudo. As igrejas. A Igreja Católica, eu falei com o padre já há uns 3 anos atrás. Os membros que tinham 20 anos têm os mesmos. Mas é que ficaram aqueles que nasceram e casaram. Hoje o povo não casa mais. O sai casamento lá em Acorá e tudo. Eu acho que é raro. Aqui eu acho também. Tu mora aqui, pois é, sai casamento, muito raro. Eu queria lhe perguntar se o senhor conheceu o Irineu Martins, que tinha uma serraria. Fernando Irineu? Não cheguei a conhecer, vi ele diversas vezes. Esse tinha depósito de madeira em Santo Ângelo. Tinha serraria ali embaixo. E ele morreu ali na serraria. Não cheguei a conhecer ele, mas que ele tinha bens, tinha ele. E tinha terra também ali. Tinha esse Irineu Martins. Qual que era a localidade que ficava essa serraria? Aonde que ficava essa serraria? A serraria dele? É. Já para lá dentro. Aqui de Chapeta, onde é que o senhor entra ali, direito naquela estrada, lá para os fundos ele tinha. E a serraria. Ele serrava, comprava madeira, tinha terra, tinha peão. Ele veio na serraria e era tocado com a máquina de vapor. Tocado a lenha, nós também tinha. E ele foi a Coreia lá abaixo, ele cruzou, tinha um sobretudo. Ele tinha um auto, primeiro auto que veio, aqueles temporada de peixe. E eu estava morando lá embaixo, onde é que mora o Socitinho. Eu vi ele descer lá. Ele vinha para cá um dia, ficava um dia ali, ministrava um pouco, comprava madeira, daí ia embora. E a madeira ele vendia para Santo Ângelo, ia lá no depósito, daí ele vendia madeira. Daí a Coreia pegou e levou ele, bateu, levaram ele, mas matou ele, morreu ali, Irineu Martins. Mas a serraria ficava aqui em Chapeta, né? Ah? A serraria era aqui em Chapeta. Sim, Chapeta, sim. Bom,
Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a vila de Chiapeta, né? Como é que era a vila aqui, que o senhor se lembra? Vila? Quando o senhor chegou. Isso aqui não tinha nada, tinha um bolichinho. O boliche mais velho era aí na esquina, onde é que estão construindo, na ponta de lá. Tinha um bolichinho. Era antigamente o primeiro boliche era dele e de outro na casa de negócio daquele embaixo, está no outro lado, parado na esquina. Esse eu não me lembro quem é que era. Quando eu vim para cá era do Odu e depois o último era do velho Stanislau Sanzeschi, pai do Elmar Sanzeschi, mas o Sanzeschi tem bens aqui, tem terra aqui também, né? E o filho dele mora aqui ainda. O velho é finado, Sanzeschi. E ali quem tinha o velho Andrigueto, pai daquele do Alciro Andrigueto, pai. E tinha a serraria também, esse Andrigueto aí, aqui onde é que está o banco. De quem que era o comércio lá de cima que o senhor falou? Já era dos Depois, Hands? esse que essa senhora que para aqui, ela cuida bem, ela está com 98 para 99 anos, tá? Mas ela tem 6 filhos, mas nenhum filho não cuida bem. Ela tem 4, 5 empregadas lá, a velha. Uns filhos estão em Porto Alegre e o outro que estava ali estava lá em cima, não sei o quê. Lá. 2 trabalham na Petrobras. Estava aqui, mas a velha está aqui. A velha está com 98, 99 anos. A gente conversou com ela. Ah? A gente conversou com ela. Com a velha Erika. Eu conheci eles quando vim para cá. Eles tinham os toquinhos, sim. Eles vinham carregar junto com o pai dele, com o finado Arno. Eles vinham carregar porco lá na rua. Eu morei 16 anos. Lá no lugar onde é que tu sabe, tu conhece lá onde é que mora os Cusitim? Lá eu morei. Tu conheceu em Acorá, tu chegou a conhecer, o de Mata, aquele aleijado, com a perna seca. Tu não conheceu ele? Conheço sim, agora eu lembrei. O Luizinho era meu vizinho, bem pertinho. Tinha um piá dele, mora lá onde é que o velho tinha uma arinha de terra de 5 hectares, vendeu e foi para Inacorá, depois que foi morar lá. Esse Luizinho se criou, e outro rapaz o mais velho até não esse desapareceu. Quando há anos atrás, antes essa área foi a ele querido, deu uma área de terra em Santa Catarina, no Paraná, quem queria, e o rapaz se inscreveu, ganhou a terra lá e foi morar. Eu me lembro até o nome dele, era um piá de 14 anos, hoje se fosse vivo, tinha 70 e pouco. Foi para lá e faz pouco tempo, ele faleceu lá, mas tem um filho que trabalha aqui, mora ali no Rincão dos Pires, onde é que morava o verdade. Aí na escolinha, o filho dele mora ali e tudo. O filho dele trabalha aqui na prefeitura. O mais velho, o Mário, desapareceu. Até hoje não acharam o rastro. Foi, disse que no posto de saúde, buscar um remédio e de lá ele saiu e não voltou para casa até hoje. Ela faleceu um pouco, era minha vizinha eles. Falando em vizinho, quem eram seus vizinhos lá no Rincão dos Estrada, quando o senhor chegou? Meus vizinhos? Era esse Marçal, finado Hermes Marçal, e no lado que eu falei, o Luizinho de Mato, e o outro era o Cusitim, o velho Cusitim. Eu comprei de um filho do velho, do mais velho do Anic. E não tinha ninguém da família Estrada também? Ah? Da família Estrada? Morava mais para cima. Primeiro era eu, daí era a área do Marçal, do Hermes, daí era o Velho Domingo. Ele tinha uma área de 50 hectares.
E a família Oppen também? Ah, A família Oppen? Open. Aí eles moravam mais aqui em cima, Open. Aí morava o finado Marino, o Beno. Na laje ali morava o Otto. O Otto tinha uns quantos só. Tinha uns só que moravam nas Brancas também. A gente conversou hoje de manhã com o seu Olívio Oppen, que é filho do Beno. Ah, talvez deve conhecer, mas não sei onde é que ele está. Não, a gente conversou com ele hoje de manhã. Ah, é? E aí ele falou que morava lá no Rincão dos Estrada também, por isso que eu lhe perguntei. É. Se ele morava na entrada já. Na entrada morava o Beno, ele é filho do Beno. O Marino não tem filho, ele vendeu ali, ele tinha terra, vendeu e foi para o Paraná há muitos anos. Eu queria saber sobre as diversões de antigamente. Aqui tinham salões de baile. O senhor chegava a frequentar? Muito pouquinho, muito pouquinho. No baile lá embaixo havia e tinha sempre aqueles pinguços e bagunça. E em Acorá, quando eu chegava ali, eu ia para Inhacorá ali dia de manhã. De tarde eu não gostaria de ir. E de tarde vinha a cavalo, facão no cinto, e o 38, e aquilo ali, quando o senhor vinha para cruzar, eles não tiravam o cavalo. E depois o senhor não queria ver nome, queria jantar, o senhor não ia para não se incomodar. Era muito bom, muito comentado em Acorá. E em Acorá, quando eu conto ali, quando eu vim para cá, antes de vir, eu comprei aquela terra que tinha vendido lá. Eu tinha um vizinho velho no lado lá, brasileiro. E depois, na revolta, quando o finado Xintan, que morreu lá em Cesave, La Cruz, ele estava na fazenda, ele conta toda a passagem que aconteceu. Eu morei em Acorá, diz, mas olha, vizinho, se tu ir lá, tu achar o vizinho sendo ladrão de galinha, ainda está bem. E aí às vezes marcava, a terra não tinha divisa, a terra era marcada mais ou menos. Essa área de Inhacorá, não sei se a gangue deu de Buimã. Aí do Buricá até aqui no outro rio, para baixo, isso era área indígena, era área do índio. Não sei se alguém falou. Isso os antigos me falavam. Mas depois da revolta, não sei em que revolta que foi, talvez eu não tinha nascido, passaram a revolta junto. E quando passaram a revolta, eles queriam morrer. E eles não tinham, eles mandaram tiros índios da área. E ali é onde é que eu moro, dali para cima, isso ali era reserva. Não era área. Era para ser reserva, não tem reserva lá em Portela. Daí eles vieram e tocaram eles para fora os índios. Tocaram os índios embora, tocaram os índios aqui. Então cada um ficou com secretária, mais ali, e depois eles foram vendendo. E daí chegou um ano, veio uma lei da cidade, dentro de Corá, Chapeta não. Então, Chapeta não, mas quem pertencia achava que eu pertencia a Chapeta, depois foi dividido, marcado. Ia levar a escritura, se apresentar lá. Chegaram a apresentar a escritura. Aí eu fui um vizinho, Pires também. Fomos lá, apresentei a escritura, cheio de gente, mas tinha um que trabalhava, ele fez para nós, mas cobrou naquele tempo, como diz, uns 20 reais. Fez para nós, despachou nós para nós não ficar. A gente ficou até de noite lá e tudo. Eu tenho direito, mas quem é? Eu tenho lá do pai, tinha a terra era do avô, do bisavô, tinha às vezes uma área de 50 hectares, mas quando eles deram o cadastro,
não era 50, era bem menos. Depois, quando veio um imposto, na subprefeitura, ali para o final da Mangora, era não sei quem, vieram, mas que imposto? Imposto à terra, mas nunca pagamos, a terra era do pai, do avô. Não, mas veio o senhor tem de pagar, o senhor declarou que o senhor tinha uma área de tanto. Deu uma revolta entre eles, mas tinha de pagar. E esse velho dali não comprou terra ali dele. Às vezes 20 hectares, quando foi medir, tinha metade. Mas aí ele cadastrou que tinha, né? E tudo. Ali foi, ali. E aí depois, hoje nem tudo ainda tem escrituras, não tinha escrituras da terra. A terra em Acorá não tinha, o pessoal não escriturava. Em Acorá tinha menos escritura do que Chapeta. A terra não era bem resolvida no papel. Sim. Chapeta tinha escritura. Em Acorá não tinha. Mas hoje acho que cada um tem a escritura e tudo. Porque está legalizado isso tudo, que todo mundo tem financiamento no banco. Em Acorá, nós saía carreira, era uma peleia. Saía um baile lá que eu passei junto, eu morei ali perto. Cheguei um dia lá no bolicheiro, ali para cá, eu morei ali perto da ponte. Cheguei um domingo de manhã ali no bolicheiro, tinha a igrejinha. Cheguei, tinha um faleceu, há pouco tempo. Daí cheguei lá, estava limpando o caminhão, o que tinha no caminhão? Tinha bola de sangue. Ele levou um cortado, levou para Catuípe. Isso era morto ou baleado? Até no ônibus deu desentendimento aqueles anos. Sim, deu desentendimento. Ninguém me falou isso no ônibus, picaram a bala também ao feito um ônibus. Saiu, isso foi acho que domingo de noite, saiu uma diversão em Alegria. Lá tinha os polacos também, são raça, resmungueiros mais quando estão na pinga. E daí os polacos mataram uma pessoa. Mataram, não sei, eu não posso dizer, mas outra vez você lembra do nome. Então, os polacos também. Daí, quando foi, avisaram, tá? Quando foram, o Mangora prendeu eles. Prendeu, e foi domingo de noite, segunda era o velório. Segunda, quando encostou o ônibus, o Mangora embarcou os dois, e ele embarcou. E o finado tinha um irmão que ele era polícia em Santo Antônio. Ele veio aí, pegou um táxi e veio no velório. Quando ele chegou em Santa Cruz, ali no cemitério, quem vai ali em Santa Cruz, para cá, ou foi para lá, encontrou o ônibus. Ele mandou parar o ônibus no meio da estrada. O ônibus parou, daí eles chegaram e perguntaram, olharam, e assim, o Mangora estava ali, estão ali, não, estão ali. Por favor. Venha. É um motorista. Tem um senhor que estava junto. Ele me contou, eu estava em Santo Antônio, eu vim, estava para lá, mas eu vim segunda embora. E daí eu vi o ônibus parado na rodoviária, tudo limpando e vidro quebrado. Daí eles chegaram no banco até que estava, arrancou o revólver, aquele um matou. E aquele um se pinchou no banco. Deram o tiro, mas não matou, ele matou um, tomou 5, 6 tiros. Daí chegaram o ônibus, quando chegou, parou, levaram, o ônibus encostou na delegacia. Encostou lá na delegacia, contou o detalhe e tudo, né? Até aquele morto estava lá, eu tinha ido olhar ele. Fui lá, eu estava ali. Daí na volta eu vim junto com eles. Com o ônibus. Aí ele contou, viu ainda. E fez o povo tudo apear. E aquele um escapou. Não é. Eu já ouvi a história do povo de Inhacorá, era faca na bota, diziam. Então o senhor já ouviu falar do Xindangue?
Do Xindangue. O senhor conhece a história do Xindangue? Muito pouquinho, muito pouquinho. O que o senhor sabe dela? Tá, mas o Xindangue, o senhor fez esse amigo. Por que ele foi morto ali? Por que mataram? Ele estava roubando gado da fazenda Monte Alvão, pelo que eu sei. E quantos morreram naquela coisa? Ali naquela perfeita. Um punhado. Mas de que ano foi, mais ou menos? 1923. Na Revolução de 23. 23. Tá, mais ou menos. Porque eu tenho um pouco daquela história que eu falei, daquele vizinho velho falou, ele morou ali. Chegou, e que esse finado Xindangue era a parte comunista do Luiz Carlos Prestes, não sei se viram falar. Ele rematou todo o gado ali, 1.200 cabeças de gado. E não tinha as quartéis de polícia em Juí, naquele tempo. Tinha autoridade, como vinha aqui, não tinha polícia nada, também tinha subprefeito, subdelegado. Aí eles foram, de cruzada, deram armamento para eles, para vir guarnecer. E uma turma veio aí por dentro da chapeta, guarneceram ali, e outra turma guarneceu ali em cima. Eles sabiam que o gado saía. E na casa onde é que os outros moravam, talvez tinha um da fazenda cuidando, eles vinham e levavam o que queriam. Se tinha a mulher, a moça que ia levar e fazia o que eles queriam. E o povo se escondeu. Se tinha uma vaca lá, pegava, levava junto, o cavalo também. E daí quando veio aqui, eles mataram ele ali. Mas ele não ficou, mataram ele. Deram tiro e não pegaram. Ele tinha uma oração no peito, cavado e tudo. Aí foi um e disse, cortou uma bala em cruz e atirou e matou ele. Enterraram, abriram e enterraram. Daí o segundo, outro dia ele estava desenterrado. Sim, não ficou enterrado. Até que veio, não sei quem veio e olhou e tirou essa oração que ele tinha. Daí ele... Isso eu me lembro que foi ano 22 ou 23, o sogro morou adiante de Palmeira e ele estava junto com a guarnição, mas não junto para brigar. Ele levava até a carroção, levava fardamento e o armamento. Aí. E naquele ano nasceu um cunhado meu, que eu pensei que era ano 22. E eu achei pelo sogro ano, ele falou, ele era classe 22. Ele dizia naquele ano, esse filho nasceu. Então é mais ou menos 22, 23, eu me lembro. Que o sogro contava. O sogro morava dentro de Palmeiras das Missões, sabe? E da Revolução, o senhor sabe mais alguma história? Da Revolução? Não. Ali não morreu um, morreu quantos? Acharam outro dia, disse um cavalo atado ainda. Atado numa árvore e não acharam vivente, certo? Mataram e tudo ali para baixo. Logo para trás, ali tinha no lado, eu morei no lado de cá, aí tinha uma cruz. Lá na entrada, onde é que o senhor entra na cruzilhada e vai para lá, à esquerda tinha 3 putiá. Lá tinha uma cruz também, foi matado um rapaz. Depois que eles foram embora, chegaram e o gado estourou, foi tudo ontem para a fazenda. Voltou tudo para a fazenda de novo. Tem um ou outro, eles mataram, eles comiam. Matavam, não tinha para comer, era a base da carne. Esse gado ia levar, parece que levar para a Argentina para vender, não sei. E o senhor não ouviu falar se o Xindangue era um índio? O senhor não ouviu falar se o Xindangue era um índio, um negro? Isso o senhor me apertou. Isso me apertou. Não sabe? Não sei, não, isso. Diziam que era um índio. Isso eu não sei. Mas muito interessante, seu Urbano. Que mais? Eu queria saber um pouco sobre São Judas.
né, que depois o senhor foi para São Judas. Se o senhor sabe a origem do nome, parece que antes era Rincão dos Mitre, antes de ser São Judas. Mitre? É, Rincão dos Mitre, não era? Depois foi São Judas. Primeiramente era Rincão dos Mitre. Já. Por que é esses nomes, o senhor sabe? Hã? Por que deram esses nomes? Ah, não sei. Era Rincão dos Mitre. Ele era Mitre. Ele era dono disso ali, onde é que hoje é do Pitol. Era Mitre. E esse Mitre vendeu para os Pitol. E os Pitol agora faleceram tudo. Ali tinha 4 famílias Pitol. 4 famílias, eles eram natural de Santo Antônio de Colônia Municipal. Esse Mitre, você já puxou? A fazenda Mitre ali em cima, vocês conhecem, né? Fizeram levantamento por lá. E o Mitre, e essa riqueza de quem era? Era do Mitre ou era do Chapeta? Esse Mitre era um pobre. Esse Hugo Mitre. Quem tinha os bens era ela. Ela era uma chapeta. Ela pegou não sei quantas quadras de campo, ela pegou. E o Mitre morou ali, eles me contaram. Esse Hugo ensiava um cavalinho, botava um periquinho e vinha aqui chapeta, até que vai ali. Tinha moradores, ele ia por ali, senão para ir lá na fazenda. O Mitre, ele tinha de cruzar aqui e lá na esquina, aí onde é que morava o jornal Cardia, e lá no Buricabas aquela volta, e por aqui é perto. Ele não morou ali. O velho era pobre. Quem ganhou as coisas ela era Mitre. A dona Gilda? Era a chapeta. Dona Gilda? Ah, eu não me lembro o nome dela. Eu cheguei a conheci bem o velho ainda, e conheci bem o gênero dele. O gênero dele tem terra ainda ali. O Elmar. Isso eu me lembro. E aí por que... Bom, antes os Mitre tinham ali... Não sei se era serraria, se era... Serraria lá, que era do tempo do Mitre. Que tinha uma roda d'água, que tem aquela cachoeira. Eu acho que a roda resta hoje ainda. Mas está parado tudo. Que tem a cachoeira lá, né? Sim. Mora, inclusive, um filho só. E uma casa marcial bonita, ali tinha a igreja, tinha quantos moradores, foram todos embora. Tinha 2 toneles, um faleceu, 2 rapazes faleceram, um foi matado, um faleceu. Tinha outro ainda que mora ali, pertaço, vieram para a cidade, não tem ninguém. Tem um filho lá ainda. Só ele e ela estão lá. E já compraram terreno no lado da cooperativa para depois eles virem morar em Chapeta. E daí como é que virou São Judas Tadeu? O senhor sabe por que mudaram? São Judas? É, que era Rincão dos Mitre e depois até hoje, São Judas Tadeu, né? Deus, eu não me lembro onde é que era São Judas. E a São João. A São João era o lugar onde é que eu moro aqui. Sabe onde é que eu moro? Os Matione? Eu moro no lado. Ali tinha uma igrejinha. Então essa era a igreja São João. Aqui era o lugar São João. E lá era São Judas, lá embaixo. Rincão dos Mitre, antigamente. Mas o senhor não sabe por que teve a mudança, por que chama São Judas? Ah, não sei, por que eles mudaram isso? Mas o senhor morou em São Judas, né? Até pouco tempo atrás. Sim. Seu Urbano, e o senhor sabe alguma história de lendas? Eu gosto de história de lendas. Lendas que contavam de ouro enterrado, de visagem, lobisomem.
eu não posso lhe dizer nada disso. Não contava essas histórias? Às vezes um outro contava aí. Isso eu não sei. Falem antigamente. E tem lobisomem, tem isso, tem aquilo. Eu não vi. E de ouro enterrado o senhor não ouviu falar também? Ah, De ouro enterrado? Ouro. ouro? Ouro não tem mais nada. Isso tinha, já foi tirado há anos. Quem não tinha ouro? Ouro era mais para bandas aí, Catuípe, lá para São Miguel. Lá tinha ouro, lá tem gente que achou ouro. Lá tinha ouro. Tá, quando os jesuítas foram espancados, eu não sei de que ano foi espancado. O jesuíta tinha muitas aí. Esse jesuíta era uma gente, não posso nem explicar a vocês, talvez na geografia, tem de ver que gente era. Eles eram do norte, não é? Eles tinham ali, tinham lugares ali, eles têm ali já a Igreja Católica e Santo Ângelo. Foram eles que afundaram. Pois aí eles foram espancados. Depois foi para lá da Costa do Juizinho. Ali tem um lugar também, eles tinham iniciado uma coisa. Depois tinha São Miguel, acho que você estava lá. Depois tinha mais adiante em Caró, lá também tinha. E São Miguel me contaram, quando eles foram despancados, ele ia atrás, lá estava, isso foi em 50, 48, 50. Foi para lá, tinha uma porta assim, tinha um subterrâneo. Ele saía na costa do Uruguai, embaixo da terra. Não sei se é verdade ou não era. Então de lá eles foram despancados, que era gente muito cru. Foi queimado até isso lá. Foi queimado. Eu quando vi lá, essas pedras, tudo, eles tinham pedreira lá, eles fraquejavam. Tu estava lá em São Miguel. Olhar aquelas pedras, né? Tudo eles fraquejavam. E eles traziam. Depende, eles prendiam o vivente lá, tinha de trabalhar. Botar na galhota e trazer, e botar tudo ali, empiar as pedras e tudo. Depois foram despancados. E de bola de fogo, o senhor não ouviu história? Isso tinha o bola de fogo, diz que antigamente tinha o ouro e tudo. Tinha, para pesquisa que teve dentro do guri, tem um outro achou que é uma pessoa, hoje, bem dizer, tem um pedacinho de terra, e dali um tempo ele vai lá, compra uma terra e uma meia colônia, uma colônia. Eu via quando nós éramos no outro lado, um vizinho, de noite, às vezes levantava um fogo. Mas era dentro do mato, depois ele fez roça. E o homem era pobre, nós sofremos, rapaz, tinha 2 colônias ou 3. E esse lá tinha um pedacinho, foi um dia ele parou, trabalhava, comprou mais perto da banda da vila, comprou um terreno, comprou uma terra lá, acho que uma meia colônia, uma colônia. Se admiraram, ele comprou dinheiro da onde? Daí ele botou uma casa comprida e fez um açougue lá. Comprava porco e salame, comprou caminhoneta. Então os outros desconfiaram e ele achou um ouro lá. Aqui também foi procurado ouro, tudo, mas eu nunca vi. Diz que tem ouro, ali tem. Mas esse ouro é encantado. Diz que o ouro é encantado, depende do não tira. Tinha um aqui que sou morto, esse finado Artigo Veiga, ele tinha uma colônia de terra. Nessas horas, ele e o finado Marão saíam de carrocinha, procurar ouro, tinha uma parede, procurava. O São Jacó disse que eles tiveram uma feita, disse que estavam perto do Cavalcanto, e disse que estava perto. Disse que uma dessas veio uma tormenta,
e água. Aí desistiram. Desistiram, saíram para fora, de a carroça, puxaram os cavalinhos, vieram, morou ali. Quer dizer, eu morei no lateral da esquerda. Eu via que ela saía, mas quem queria fazer tarde? Às vezes iam para lá, para o mundo da arte, que estava atrás daqui. Mas eu acho que nunca acharam. Daí uns dias chegaram lá de novo e não tinha mais nada. E por que era encantado? Tinha isso feitiço? Isso eu não sei. Visagem? Eu visagem, não sei se... Mas a visagem, o que tu quer dizer? Existe visagem ou não existe? Fala em lobisomem, existe ou não existe? Visagem eu acho que sim, lobisomem não. Visagem acho que sim, lobisomem não. Pois é, mas visagem... Tem parte de lobisomem, tem. Tem gente que não acredita, não tem. Mas quem é esse tal de lobisomem? É uma maldição. Existe. Isso que não tem. Eu não acreditei nisso. E é um interessante. A lobisomem é a mesma pessoa. Não sei se alguém te falou, mesma pessoa. Ele vive em lobisomem. E depende do que é conhecido. Lá no Buricá tinha um parente, penso você. Um dia disse, fulano não sei o quê, é lobisomem. E um dia veio um bicho lá. E os cachorros foram avançar nele. Os cachorros foram avançar. E ele chegou direito da casa onde se jogou. Quando eu vi os cachorros, não chegavam mais perto que 2, 3 metros. Grande, lá no... Peguei, tinha até o filho, teve uma espingarda 28, vou dar um tiro. Quando ele chegou, ele bateu na parede. A casa era com um porão embaixo de tijolo. Assim, ó, bateu na parede, saiu. E eu não tirei porque os cachorros estavam sempre estourando, não queria tirar. Aí os cachorros foram na altura e vieram embora. Aí um dia eu contei para o vizinho, veio um bicho assim. Mas por que não tirou? Eu digo que não deu no jeito. Ele me contou isso. Ele me contou, não, é fulano. Eu encontrei um dia um bicho na estrada, fala e dá na televisão, leão, viu um bicho, vinha vindo, mais ou menos aqui lá, assim, vinha vindo. Eu e esse piá que estava aí, nossa arma, pegando, cada um pegou uma pedra, digo, vamos ficar, tipo um terneiro, tudo. Quando eu vi a distância daqui, lá ele entrou na roça e fez a volta e foi embora. Nós ficamos olhando, larguemos as pedras e fomos para casa. Mas o que diziam do lobisomem? Não era uma maldição? Me diz os principais católicos da minha religião, quando nasce filhos, e nasce 7 filhos, homens, o mais velho tem de padecer ao mais novo. Isso é o ditado, senão um vira em lobisomem, senão o mais novo vira em lobisomem. Não sei se é verdade ou não é. Não sei se tu pegou na tua lição, menos conte. Muito interessante. E a visagem? Não, esse ouro enterrado não matava uma pessoa para ficar cuidando? Sim. Essa é a visagem. Ouro, sim. Eu vi sinais, vi coisas que às vezes a coisa é uma mentira. Tinha. Eu fui um dia lá em cima no campo, eu fui indo.
no limpo. Eu e a cegueira piá, eu fui numa fazenda que hoje é aquele grande ali, era do finado Alberto Safo. Mas na entrada, quando eu vi um cachorrinho, assim, bonito, saiu na estrada, veio vindo e entrou, e tinha 3 putiá parados. Foi até ali e eu parei e chamei. Ia chamar bonito que ia levar. E ele chegou naqueles 3 putiá ali e desapareceu. Desapareceu. Para baixo de lavoura. Mas desapareceu, não vi ele, nem eu, nem o filho. Fomos lá no homem, foi lá comprar um terneiro. O já fui lá. Daí um dia eu falei sobre aquilo. Daí um me disse, sabe o que me aconteceu? Ele morou na fazenda, o irmão dele plantava nessa terra. Daí ele disse que ia levar um porco lá para um lado do chapeta. Ele faleceu esse tempo, nego velho, era capataz, tinha prestado um leitãozinho. E quando ele chegou ali, disse que viu naquele butiá, assim, onde é que estava eu, uma lata de querosena deitada. Disse, mas vou pegar essa lata de querosena. Vou pegar na volta. Foi lá, entregou o leitão, ficou quando voltou, não estava mais a lata de querosena. E disse que ali, depois disse que o achou, foi desenterrado. Mas quem achou, não sei. E esse ouro era o que? Era joia, era moeda? Não falavam? Isso eu não sei. E mas o eles falar em ouro, a gente fala muito. E que cor tem o ouro? amarelo? Só amarelo? Não sei. Mas esse ouro existe aonde existe esse ouro? Diz que o ouro, ele é preto. Ele depois de trabalhado diz que ele é amarelo. Eu sei só que uma pessoa me contou, ele estava numa pescaria e quando foi, ele usava fumar. E quando ele chegou, quando esses rios ali, Santa Rosa, eles aí despejam lá embaixo no Uruguai, e ele estava pescando, ele morou perto, estava pescando ali na canoa, e ele não tinha medo, e também não tinha armas, porque tinha um canivete. Ele foi lá, fechou um cigarro, e uma dessas tinha esquecido o fósforo no avião dele, e ele olhou para cima de um clarão. Mas já tem pescador. Segurou a canoa e tocou a canoa lá. Chegou lá, um lugar de pedra e tudo, não tinha nada, claro. Aí ele foi olhando, tinha uma pedra. Contou o tamanho da pedra, meio que nada. Estava claro. Ele pega a pedra e leva junto. Levou junto. E aí botou dentro rolou uma coisa lá e botou umas discos de clareia. Isso é uma clareia. Daí ele foi, guardou lá e quando foi daí uns dias, era parente desses aí faleceram e tem os Glitz ali. Queria levar ali, eles moravam em Churicaba, vou levar junto, mostrar lá para o cunhado. Isso tem de ser uma pedra de valor, dinheiro enrolado. Botaram ali no guarda-roupinha velho, ainda estava aí. Não achou mais. Não achou mais. Tem alguém viu, talvez, que foi lá e roubou. E tudo. Ele não levou e não deu para o cunhado porque ele era pobre e não enriqueceu. Pois aquele velho era pescador, assim, era um solteirão velho. E seu Urbano, até hoje eu não sei o que é o boitatá, que falavam tanto. O senhor sabe me dizer, me explicar? Não, aí... Não, aí o senhor me perguntou, boitatá.
Não posso te dar explicação nenhuma. Bom, a gente já está no nosso tempo de entrevista. O senhor tem alguma história sobre a fazenda Monte Alvão? O senhor já ouviu falar alguma história dessa fazenda? Montalvão? Não. Quem que tinha do Montalvão? Não me lembro. História do Montalvão. É onde começou Chiapeta, né? Uma fazenda que tinha escravos e depois ela foi comprada pelo Carlos Chiapeta, foi quem comprou toda essa área de terra, né? Tudo isso era a fazenda Monte Alvão. Ah, é? E aí o Carlos Chiapeta comprou, que era casado com a Vitória Chiapeta. A Vitória Dávila, que o senhor comentou, né? Eles que eram os donos, daí eles venderam e daí vieram os colonos. E vieram colonizar, né? E virou Chiapeta. E sobre as brancas, o senhor sabe alguma coisa? As brancas. Branca? Por quê? Isso brancas, não sei por que botaram o nome. Por quê? Eu não sei por que botaram o nome. Cada um botou o nome, isso eu não posso dizer por quê. E se é importante resgatar o passado, né? Como essa entrevista que a gente está fazendo, o senhor está lembrando de coisas do passado, se é importante resgatar isso, porque se não resgatar, isso vai se perder, né? Essas informações de como que foi difícil o passado, hoje em dia as coisas são fáceis, os jovens não sabem como é que foi, né? Então, se o senhor acha que é importante lembrar o passado para que não seja esquecido. Ah, bom, isso é. Isso é a mesma coisa que o senhor agora me explicou. A mesma coisa que tu vai me botar na agricultura agora, na agricultura, na técnica que está, eu estou perdido. Estou perdido. Se volta praticamente, não. Lidar com boi, com gado e tudo. Isso é bom resgatar, isso é a mesma coisa que pega, às vezes, um carrinho, uma coisa ou outra. Um pega e guarda para o quê? Vai comprar. Isso guardar para deixar uma lembrança. A lembrança para explicar para os pequenos como é que era. Hoje, o peão na lavoura está escasso, né? Ou tem peão para na lavoura? Aqui não tem mais peão para na lavoura. Se um filho não ajuda, o outro ou não tem um vizinho, o senhor está solito. Eles vão tudo para a cidade. Na cidade, lá na colônia, o senhor está na colônia, não tem sábado, tem domingo, mas o senhor está na lavoura lidando, o animal tem de ser atendido. Para a gente finalizar, senhor Urbano, o senhor quer deixar uma mensagem final para os seus filhos, netos, bisnetos, né? Uma mensagem final para a gente finalizar a nossa entrevista. O que eu vou deixar para eles? Eu vou deixar os bens que eu tenho, vou deixar. E eles, cada um tem de saber para sobreviver, não é? Eu aprendi a trabalhar.